Bom dia, irmãs, tudo bem? Aqui é a Lucimere que tá falando. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os filhos. Nós todos sabemos que Deus nos dá essa incumbência de educar os filhos. E essa incumbência Deus deu aos pais. Deus não deu aos avós, nem aos tios, Ele deu aos pais. E isso será requerido das mãos dos pais. E muitas vezes os pais têm que trabalhar fora, deixam os filhos com os avós. E os filhos vão ficando sempre em segundo plano, ou terceiro, quarto. Por quê? Porque os pais chegam em casa cansados e eles não têm disposição para conversar com os filhos. E acaba que a rotina do trabalho na empresa, em casa, no lar, se torna desgastante e a atenção vai ficando de lado, a atenção que é para ser dada aos filhos. E aí o que acontece? Hoje tem muitas crianças, infelizmente, em toda a nossa sociedade, ou por que não dizer no mundo todo, as crianças sofrem de uma coisa chamada invisibilidade na família. As crianças, elas não estão sendo vistas como deveriam ser vistas. As crianças estão sendo vistas como algo que faz parte da casa. Então, eu tenho a geladeira, o fogão, a mesa, a televisão, o sofá e tenho a criança. A criança, ela não faz parte da casa, ela faz parte da família. Ela pertence à família. E as crianças, elas não estão sentindo essa coisa chamada pertencimento. Elas sentem que elas não pertencem à família. Elas estão ali, mas elas estão se sentindo excluídas. Elas não estão se sentindo acolhidas para mostrar que pertencem à família. Os pais, às vezes, decidem as coisas, conversam as coisas, mas não perguntam para ela o que ela acha, qual é a opinião dela. E é claro que os pais não vão resolver as coisas com base na opinião da criança, mas eles não estão deixando de lado de ouvir a criança, saber a opinião da criança, para daí resolver as coisas, contando também com o que a criança pensa e sente em relação àquilo que vai acontecer na casa. Talvez uma viagem, dependendo do lugar, dependendo de quem vai. Então a gente não conversa com os filhos a respeito. Só diz, olha, nós vamos para tal lugar, assim, com fulano de tal, e você em tal lugar. Mas não perguntam o que você acha, o que você está pensando, o que você pensa disso. Então a criança, ela vai se sentindo excluída, ela sente que ela não pertence à família. E isso vai fazendo com que a criança vai se sentindo insegura, excluída, invisível, que ela não é real. E aí ela vai se sentindo não amada, ela começa a sentir esse sentimento dentro dela, que ela não é amada, que ela não está segura. Então ela vai se sentir sempre como se estivesse desprotegida, sozinha. E tudo isso para o crescimento da criança afeta, né, o emocional de uma criança. E a criança vai crescendo assim. Então, que a gente possa refletir a respeito disso, que a gente possa orar, sim, pelos nossos filhos, educar, sim, no caminho do Senhor, mas também participar da vida da criança. Às vezes a criança não quer uma viagem, não quer um passeio, não quer um presente material. Ela só quer segurar na mão. Ela só quer ficar ali um minutinho com você, abraçado. E ela precisa disso, porque ela precisa dessa nutrição. Ela precisa para ela crescer. É como uma plantinha. Se você não rega ela todo dia, ela morre. Ela não vai crescer, ela não vai prosperar. E a criança, ela vai crescer desnutrida, com falta. E tudo isso vai refletir na vida adulta dessa criança. As crianças, elas precisam receber essa nutrição na infância, para que quando chegar os tempos difíceis, os tempos de guerra, ela ter essa nutrição, para ela poder sair
dos momentos difíceis. E se ela não recebeu e vem esses tempos de guerra, tempos de dificuldade na vida adulta, ela não recebeu, ela vai em busca, então, nas amizades. E então ela vai buscar um grupo, uma tribo, ela vai se sentir acolhida com os amigos, ela vai sentir que pertence àquele grupo. Então ela vai passar mais tempo fora de casa do que em casa, porque ela tem mais prazer com o grupo que acolhe ela e tudo, do que dentro da casa dela. Mesmo que a família esteja agora querendo fazer diferente. Mas essa nutrição falta dentro dela, do emocional dela. Então o que acontece? Quando ela vai buscar as amizades, ela sente que pertence. Então ela fica ali com os amigos. Só que chega uma hora, isso não vai ser suficiente. Ela precisa de algo que venha suprir, né, aquilo, dar um recurso maior para ele. E aí a pessoa vai fazer o quê? Ela vai para um cigarro de maconha, ela vai para uma bebida alcoólica. Mas só que chega uma hora, isso também não vai ser suficiente. E então ela vai buscar algo mais forte, que são os opioides. Então ela vai viciar em cocaína, medicação, LSD, coisas mais potentes. Também chega uma hora que isso também não é suficiente. E então ela quer coisas que deem adrenalina, que dê emoção. E aí ela vai assalto e outras coisas mais. Então é isso que acontece quando as nossas crianças lá atrás, na infância, não receberam aquilo que realmente tinham que receber. E muitas crianças estão assim, infelizmente, vivendo assim. Que a gente possa orar pelos nossos filhos, orar pelas nossas crianças. Mas muito mais também estar ali com elas, segurar na mão, sentir as crianças, mostrar para elas que elas são importantes, que elas são importantes para a família, que elas fazem a diferença, que elas são pessoas, que a palavra delas também é importante, que a opinião delas também é válida e que elas são reais. Vou contar uma historinha para vocês de um casal que tinha ido jantar fora com a sua filhinha. Veio a garçonete, anotou o pedido do pai, anotou o pedido da mãe e olhou assim para a menininha e falou: "E o seu pedido qual vai ser?" Aí a menininha falou assim: "Eu vou querer um cachorro quente, batata frita e uma Coca-Cola." O pai gritou na mesa e disse: "Opa, peraí, não, nada disso, negativo. Ela vai comer bolinho de carne, purê de batata e leite." Aí a garçonete olhou assim, sorrindo para a menininha e falou: "O seu cachorro quente vai ser com o que em cima?" E sorriu para ela e naquele momento houve um silêncio na mesa, um grande silêncio. E aí a garçonete, quando se retirou, a menininha sorriu e falou assim: "Ela pensa que eu sou real, ela me viu." Aí, então a moral dessa historinha é o quê? A menininha era invisível, não era importante o que ela ia comer. O pedido dela não era importante. E naquele momento a garçonete tratou ela como deveria. Deu a atenção que os pais não deram. Então, a gente precisa ver as crianças. As crianças precisam ser vistas. Muitas vezes as crianças a gente trata como se fossem seres pequenos, mas elas são pessoas também. Elas são importantes, são muito importantes. A gente precisa olhar as crianças de uma forma diferente, dar essa atenção que muitas vezes a gente pensa que não é importante.
E eu deixo isso para vocês hoje, que tenham um bom dia, que vocês possam refletir e que a gente possa sim orar pelas crianças, pelos nossos filhos e que possamos dar essa atenção às crianças. Elas precisam ser vistas para refletir lá na frente, para serem adultos que realmente vão dar orgulho para nós, que são adultos que são equilibrados, que são responsáveis, que são amorosos, que são equilibrados, são pessoas que sabem ter bons relacionamentos, conseguem se relacionar, conseguem ter relacionamentos equilibrados também, mas tudo isso porque recebeu uma nutrição lá atrás, ainda na infância. E a gente precisa olhar isso, olhar com mais amor na infância dos nossos filhos, dos nossos netos, das nossas crianças. Um beijo para todas. Tchau, tchau.